Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben e neste vídeo vamos aprender a jogar Carnegie. Este jogo foi inspirado na vida de Andrew Carnegie, que nasceu na Escócia em 1835. Carnegie e seus pais emigraram para os Estados Unidos em 1848. Embora ele tenha começado a sua carreira como telegrafista, seu papel como um dos principais atores na ascensão da indústria siderúrgica dos Estados Unidos fez dele um dos homens mais ricos do mundo e um ícone do sonho americano. Andrew Carnegie também foi benfeitor e filantropo. Após a sua morte em 1919, mais de 350 milhões de dólares de sua riqueza foram legados a várias fundações, com outros 30 milhões de dólares destinados a várias instituições de caridade. Suas doações criaram quase 2.500 bibliotecas públicas gratuitas que levam o seu nome, as Bibliotecas Carnegie. Se interessou? Ao final do vídeo, nós deixamos algumas dicas de outros jogos para você que gostou deste. Vamos agora ao preparo do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro principal no centro da mesa. Embaralhe as linhas do tempo, saque 4 e as posicione da seguinte maneira, próximas do tabuleiro. Devolva as linhas restantes para a caixa, elas não serão utilizadas nesta partida. Posicione os 4 marcadores de ação nos espaços iniciais. Retorne aleatoriamente 4, 8 ou 16 departamentos para a caixa em um jogo com 4, 3 ou 2 jogadores. Disponha os departamentos restantes virados para cima, próximos do tabuleiro, desta maneira, de maneira a criar uma oferta. Crie também uma oferta com os bens e as notas. Entregue a cada jogador 4 bens, 12 dólares, um tabuleiro de companhia e um conjunto de 4 tabelas de projetos que devem ser inseridas nas fendas das cores correspondentes ao lado do tabuleiro. 10 empregados, sendo que 5 devem ser posicionados deitados no lobby de entrada da companhia, um em pé em cada um dos departamentos iniciais, e os 5 restantes devem ser deixados de lado por hora. 30 discos, que devem ser posicionados um em cada um dos círculos das tabelas de projeto, um no espaço 0 do trilho de pontuação e um em cada espaço inicial das trilhas de transporte regional. Deixe os demais discos em uma oferta próxima do tabuleiro dos jogadores. Em uma partida com 4 jogadores, entregue um marcador de escolha de ação aleatória para cada jogador. Em uma partida com 3 jogadores, apenas o terceiro jogador recebe um marcador de escolha de ação. Em uma partida de 2 jogadores, nenhum jogador recebe. Em uma partida com 2 jogadores, separe 18 discos de uma cor não utilizada. Embaralhe as cartas solo e revele uma carta por vez. Para cada carta revelada, posicione um disco na tabela de doação indicada no topo da carta e um disco no espaço de construção mais à esquerda das cidades indicadas. Repita este processo sacando cartas até que todos os 18 discos tenham sido posicionados. Em uma partida com 3 jogadores, execute este processo com apenas 9 discos. Em seguida, retorne as cartas para a caixa, elas não serão utilizadas nesta partida. O jogador mais audacioso é o primeiro. Entregue a ele o marcador de primeiro jogador e o marcador de tempo. Iniciando pelo último jogador e seguindo em sentido anti-horário, cada jogador posiciona o disco de sua tabela de habitação em um espaço de habitação em uma cidade média ou grande. Em seguida, ele seleciona um departamento para trazer para sua reserva privada. Iniciando pelo jogador inicial,
Cada jogador pode movimentar os seus trabalhadores um total de 6 passos dentro de sua companhia. Os movimentos somente podem ser feitos ortogonalmente, e um trabalhador pode ser movido mais de uma vez. Após movê-lo, deite o trabalhador. Por fim, após completar esses movimentos, cada jogador pode ativar os seus empregados. Falaremos sobre isso mais adiante nas regras. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Carnegie. Vamos às regras. Uma partida dura 20 rodadas. Cada rodada é composta de 4 fases: linha do tempo, eventos, departamentos e empregados e fim de rodada. Vejamos as fases em detalhes. Linha do tempo. O primeiro jogador seleciona uma linha do tempo para utilizar e posiciona o marcador de tempo à direita do marcador de ação daquela linha. Isso determina quais departamentos serão ativados nesta rodada. Existem 4 tipos: recursos humanos, gerência, construção e pesquisa e desenvolvimento. A ação selecionada pelo primeiro jogador irá determinar quais departamentos podem ser ativados, uma vez que cada departamento apresenta um símbolo de um dos 4 tipos de ações. Quando o marcador de ação chegar ao final da linha do tempo, ele ainda poderá ser ativado. Para isso, posicione o marcador de tempo à direita do marcador de ação desejado, selecione o marcador de ação da linha do tempo imediatamente abaixo da linha desejada e vire aquele marcador para baixo. Avance este marcador adiante e execute o evento do espaço para onde o marcador de ação se moveu. Note que, neste caso, os jogadores irão ativar os seus departamentos de acordo com a linha do tempo escolhida, não a linha do tempo avançada. Ao final da rodada, vire o marcador de ação avançado para cima novamente. Eventos. Existem 2 tipos possíveis de eventos: receber receita e fazer uma doação. Receber receita. Quando o marcador de tempo for posicionado em um espaço com este símbolo, a área de missão se torna ativa. Iniciando pelo primeiro jogador, cada um pode optar por retornar um ou mais de seus empregados ali presentes. Para cada empregado retornado, o jogador irá receber a receita indicada pelo espaço ocupado pelo seu marcador no trilho de transporte. No início do jogo, todas as regiões concedem $1 de receita. Sempre posicione os empregados retornados no lobby de entrada da companhia. Em seguida, cada jogador que retornou ao menos um empregado na área ativa recebe também a receita indicada em cada projeto que ele tenha desenvolvido. Um projeto é considerado desenvolvido quando a tabela de projeto apresentar um ícone não encoberto e com um ponto de exclamação laranja aparente. Fazer uma doação. Quando o marcador de tempo for posicionado em um espaço com o símbolo de doação, iniciando pelo primeiro jogador, cada jogador tem a oportunidade de fazer uma doação. Para isso, ele deve posicionar um de seus discos de sua reserva em um espaço escolhido de doação. A primeira doação que um jogador fizer no jogo custa $5, a segunda 10 e assim por diante, em um acréscimo de $5 cada. Os 4 espaços mais à direita nas linhas do tempo permitem a cada jogador receber uma receita, fazer uma doação ou ambos. Departamentos. Após a resolução do evento, os jogadores têm a oportunidade de usar os seus departamentos. Iniciando pelo primeiro jogador, cada um pode ativar todos os departamentos do mesmo tipo que a ação selecionada. Cada departamento pode ser utilizado uma vez para cada empregado em pé. Os jogadores não precisam utilizar todos os seus empregados e eles não se deitam, ou seja, deixam de estar ativos uma vez que tenham sido utilizados. Um departamento que possua múltiplos efeitos pode ser ativado de formas diferentes pelos empregados presentes neles. Em partidas com 3 ou 4 jogadores, os jogadores que possuírem o marcador de escolha de ação podem optar
uma vez no jogo, por realizar uma ação diferente da selecionada pelo jogador inicial. Além disso, a qualquer momento, um jogador pode vender um bem e receber $1 para cada bem vendido. Falaremos agora dos departamentos iniciais. Para mais informações nos departamentos que podem ser adquiridos ao longo da partida, consulte as páginas 16 e 17 do manual. Recursos humanos. Esse departamento permite aos jogadores alocarem os seus empregados em departamentos diferentes. O jogador deve contabilizar a quantidade de movimentos que ele gera e movimentar os seus empregados aquela quantidade. Cada empregado ativo naquele departamento concede ao jogador 3 pontos de movimento. O RH sempre apresenta um empregado ativo conforme impresso no tabuleiro. Os empregados se movimentam ortogonalmente e podem entrar e sair de quaisquer departamentos ou espaços abertos. Um empregado que esteja em pé deve ser posicionado deitado após se mover. Cada departamento pode conter qualquer quantidade de empregados deitados. Gerência. Este departamento permite aos jogadores receber $3 ou um bem, ou enviar o empregado daquele departamento para um local de missão e assim receber $6 ou 2 bens. Este departamento permite ao jogador pagar um bem e posicionar um novo departamento da reserva pessoal ou da oferta geral em um espaço ocupado por um trabalhador, ou pagar 2 bens e posicionar um novo departamento em um espaço sem trabalhadores. Uma companhia não pode conter 2 departamentos iguais e um departamento nunca pode ser substituído por outro. Construção. Este departamento permite aos jogadores construírem projetos. Para isso, eles devem enviar um ou mais de seus empregados neste departamento para uma área, pagar 1 ou 2 bens de acordo com o custo indicado ao lado do marcador de projeto selecionado e adicionar um disco da tabela de projeto selecionada. Além disso, algumas cidades pequenas apresentam um símbolo de ponto de exclamação laranja. O jogador imediatamente recebe a receita de transporte daquela região ao construir nesta cidade. Pesquisa e desenvolvimento. Ao utilizar este departamento, o jogador recebe uma quantidade de pontos de estudo que podem ser utilizados para avançar os seus discos de transporte de qualquer trilha de transporte regional ou mover as suas tabelas de projeto um espaço à direita. O jogador pode realizar diversos avanços. Para isso, ele deve pagar o custo indicado pelos ícones laranja. Ao avançar uma tabela de projeto, adicione um disco em cada círculo revelado. Empregados e fim de rodada. Ao final da rodada, após todos os jogadores realizarem todas as ações, eles podem ativar os seus empregados inativos. Para isso, eles devem pagar o custo indicado abaixo do posto de trabalho ocupado por aquele empregado. Após isso, o primeiro jogador deve mover o marcador de ação adiante na linha do tempo ativada e passar os marcadores de primeiro jogador e tempo para o próximo jogador em sentido horário. Uma nova rodada tem início. Fim do jogo. Ao final da 20ª rodada, o jogo termina. Os jogadores recebem pontos pelos seguintes critérios. Em partidas com 3 ou 4 jogadores, os jogadores que não utilizaram os seus marcadores de escolha de ação recebem 3 pontos. Cada empregado em pé, ao final do jogo, na companhia de um jogador, lhe concede 1 ponto. Cada departamento construído durante a partida concede 2 ou 3 pontos de acordo com a linha aonde foram construídos. Note que os jogadores não recebem pontos pelos departamentos iniciais no tabuleiro. Os pontos de vitória indicados nas tabelas de projetos dos jogadores. Conexões entre cidades. Os jogadores devem contabilizar a quantidade de conexões que conseguiram estabelecer
entre as grandes cidades, indicadas por este ícone de conexão. Em seguida, ele deve observar o menor nível de transporte entre as regiões conectadas. A pontuação recebida equivale à indicada nesta tabela: 0 a 3 pontos para cada projeto de construção realizado em uma cidade, de acordo com a pontuação demonstrada no tabuleiro. Pontos de acordo com os critérios de pontuação das doações feitas pelos jogadores. O jogador com a maior quantidade de pontos de vitória vence o jogo. Em caso de empate, os jogadores empatados compartilham a vitória. E essas são as regras básicas que você precisa saber para jogar. Neste vídeo, aprendemos a jogar Carnegie, por Xavier Georges. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!